A primeira coisa que notei nela não foi a idade. Os impressionantes 97 anos que carregava com uma leveza inacreditável. Não foi o cabelo branco como a neve, sempre preso num coque perfeito, nem as mãos finas e enrugadas que tremiam levemente ao segurar a xícara de chá. A primeira coisa que notei em Dona Camila foi a esperança. Era uma coisa quase palpável, uma energia que irradiava dela todas as manhãs, sem falta, quando ela se sentava diante da grande janela da sala de convivência da casa de repouso. Meu nome é Fernanda, e eu tinha acabado de ser contratada como cuidadora. Era meu primeiro emprego numa casa de idosos, e eu cheguei com o coração apertado, esperando encontrar um lugar de tristeza e resignação. Em parte era isso. Havia muitos olhares perdidos, muitas histórias que pareciam ter chegado ao fim. Mas Dona Camila era diferente. Ela era um ponto de luz naquele ambiente. Todos os dias, a rotina dela era a mesma. Acordava antes de todo mundo, com a ajuda de uma das enfermeiras da noite. Quando eu chegava para o meu turno, às 7 da manhã, ela já estava impecável. Usava sempre um vestido florido, de tecido leve, e eu nunca a vi repetir o mesmo na mesma semana. Passava um batom cor-de-rosa bem clarinho nos lábios finos e uma gota de perfume de lavanda, que deixava um rastro suave por onde ela passava. E então, com a postura ereta de uma rainha, ela caminhava até a sua poltrona preferida, a que ficava colada na vidraça da janela que dava para a rua principal. E ali ela ficava, sentada, com as mãos cruzadas no colo, olhando fixamente para o movimento lá fora. Seus olhos, de um azul surpreendentemente claro, não passeavam a esmo. Eles procuravam. Havia uma intensidade em seu olhar que me fascinava e me deixava profundamente curiosa. Ela não lia, não via televisão, não conversava com ninguém durante aquele período. Era um ritual sagrado. Nos meus primeiros dias tentei me aproximar. Bom dia, Dona Camila. A senhora quer um pouco de água? Um biscoitinho? Ela sorria. Um sorriso doce e genuíno. Mas seus olhos não se desviavam da rua. Agora não, minha filha. Obrigada. Daqui a pouco eu aceito. Ela respondia com a voz macia, sem nunca virar o rosto. Eu aprendi a respeitar aquele momento. Os outros funcionários já estavam acostumados. É o ritual dela, uma colega me disse. Todo dia até às 10 da manhã. Depois ela vira outra pessoa. E era verdade. Pontualmente, quando o relógio de parede antigo marcava 10 horas, era como se um encanto se quebrasse. Ela suspirava, um suspiro longo e quase imperceptível, e seus ombros relaxavam. A intensidade em seu olhar se transformava numa serenidade melancólica. Ela então se virava, sorria para quem estivesse perto e dizia: Bom, não foi hoje, mas amanhã é outro dia. A partir daquele momento, Dona Camila participava de tudo. Contava piadas, ajudava as outras senhoras a fazerem crochê, contava histórias de sua juventude com uma memória de dar inveja. Ela era o coração daquela casa. Tinha sempre uma palavra de conforto, um elogio, um carinho para oferecer. Ninguém diria que aquela mulher vibrante e cheia de vida era a mesma estátua de esperança que ficava na janela todas as manhãs. Minha curiosidade só aumentava. Que tipo de compromisso alguém poderia ter todos os dias, às 10 da manhã, por anos a fio? Por que ela se arrumava tanto? Para quem era aquele batom, aquele perfume, aquele vestido escolhido a dedo? Os outros funcionários tinham suas teorias. Alguns diziam que ela esperava um amor da juventude que prometeu voltar. Outros, mais céticos, achavam que era apenas um hábito de uma mente que já se confundia com o tempo. Mas eu não acreditava nisso. A lucidez dela era cristalina. Havia um propósito real em sua espera. Com o tempo, criei um laço especial com ela. Eu me sentava perto dela depois das 10. Trazia seu chá do jeito que ela gostava, com uma folhinha de hortelã. Ouvi suas histórias sobre como era a vida quando ela era moça, sobre os bailes, sobre o marido que ela tanto amou e que já havia falecido há muitos anos. Ela falava de tudo, com uma alegria contagiante. Mas sempre que eu, com muito cuidado, tentava tocar no assunto da janela, ela desviava com uma elegância impressionante. Ah, minha filha, são coisas de gente velha, ela dizia, e mudava de assunto. Eu sentia que havia uma dor ali, uma história que ela guardava às 7 chaves. Aquela rotina não era apenas um hábito, era uma promessa. A forma como ela se arrumava não era vaidade, era uma preparação. Os olhos fixos na rua não eram de quem observa o tempo passar. Eram de quem procura ativamente por alguém. E a cada dia que eu a via suspirar às 10 da manhã e sussurrar, não foi hoje, um pedaço do meu coração se apertava. Eu precisava entender, não por fofoca, mas porque eu tinha me afeiçoado àquela senhora de uma maneira profunda.
Eu queria que a espera dela, fosse qual fosse o motivo, finalmente chegasse ao fim. Eu só não imaginava o quão devastadora a verdade por trás daquela janela poderia ser. As semanas se transformaram em meses, e a rotina de Dona Camila continuava a ser o mistério central dos meus dias. A amizade entre nós se aprofundou. Ela me contava sobre suas receitas favoritas, me ensinava pontos de tricô que eu, desajeitada, tentava imitar, e até me dava conselhos amorosos, com a sabedoria de quem já viveu quase um século. Mas o segredo da janela permanecia intocado, um cofre trancado no fundo de sua alma. Até que um dia, algo mudou. Foi numa manhã de terça-feira, chuvosa e cinzenta. O mau tempo parecia afetar o humor de todos na casa de repouso. Os corredores estavam mais silenciosos, os olhares mais distantes. Mas Dona Camila estava lá, na sua poltrona, impecável como sempre, com um vestido azul celeste que contrastava com o céu lá fora. Quando me aproximei para dar bom dia, notei que seus olhos, geralmente focados na rua, estavam marejados. Uma única lágrima solitária escorria lentamente por sua bochecha enrugada. Meu coração deu um salto. Aproximei-me devagar e me ajoelhei ao seu lado. Algo que eu nunca tinha feito durante o seu ritual. Dona Camila? A senhora está bem? Pela primeira vez, ela virou o rosto para mim antes das 10 da manhã. Seu olhar era uma mistura de tristeza e de uma fragilidade que eu nunca tinha visto. Ela pegou minha mão com a sua, que tremia mais do que o normal. Hoje está fazendo 25 anos, Fernanda. Ela sussurrou, a voz embargada. Eu não precisei perguntar do que ela estava falando. Senti que aquele era o momento em que o cofre finalmente se abriria. 25 anos que eu estou aqui. Ela continuou, agora olhando nos meus olhos. No dia em que meu filho me trouxe, ele me deu um beijo na testa e disse: Mãe, a senhora me espere aqui, bem arrumada, que eu venho te buscar. Pode ser a qualquer dia. Eu vou chegar antes das 10 da manhã. Se eu não vier hoje, eu venho amanhã. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. A imagem se formou na minha cabeça. Um filho prometendo voltar. Uma mãe se apegando a essa promessa com todas as forças, dia após dia, por 25 anos. A rotina, os vestidos, o batom, tudo fazia um sentido doloroso agora. Não era apenas esperança. Era uma obediência cega. Uma fé inabalável na palavra do filho. Ele é um bom menino, sabe? Ela disse, como se tentasse se convencer. Ele deve estar muito ocupado. A vida é corrida. Mas ele não esqueceu de mim? Eu sei que não. Por isso eu espero. Todos os dias. Porque não quero que ele chegue aqui e me encontre de qualquer jeito. Quero que ele me veja bonita, como ele sempre gostou de me ver. Eu engoli em seco, tentando conter minhas próprias lágrimas. Que tipo de filho faz uma promessa dessas e desaparece por 25 anos? A raiva começou a borbulhar dentro de mim. Uma raiva protetora por aquela senhora tão doce e gentil. Mas eu não demonstrei. Apenas apertei sua mão com mais força. Eu nunca contei isso para ninguém, Fernanda. Ela confessou. Tenho medo que pensem que ele me abandonou. Mas ele não faria isso. Meu Ricardo, ele é tudo o que eu tenho. Naquele momento, uma ideia, talvez imprudente, talvez ousada demais, começou a se formar na minha mente. Eu não podia mais ser uma espectadora passiva daquela espera. Dona Camila, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. A senhora se lembra onde era a sua casa? Onde o Ricardo mora? Ela pareceu surpresa com a pergunta. Por um instante, vi a desconfiança em seus olhos. Mas ela logo se desfez, substituída pela mesma esperança de sempre. Claro que eu me lembro, minha filha. Cada cantinho daquela casa está na minha cabeça. Ela então me recitou o endereço, um nome de rua e um número numa cidade vizinha, com uma clareza impressionante. Por que você quer saber? Ela perguntou. Curiosidade. Menti, tentando manter a voz firme. A senhora fala tanto da sua vida, fiquei imaginando como era o lugar onde a senhora morava. A conversa terminou ali. O relógio marcou 10 horas. Ela suspirou seu suspiro de sempre, e a vida na casa de repouso voltou ao normal. Mas para mim, nada mais era normal. Aquele endereço queimava no meu bolso como um brasa. A história dela tinha se tornado um pouco minha também. Eu mal consegui trabalhar o resto do dia. A imagem do filho, Ricardo, se formou na minha mente como a de um monstro. Como alguém poderia ser tão cruel? Deixar a própria mãe definhando numa espera sem fim? Decidi que na minha próxima folga eu iria até aquele endereço. Eu não sabia o que ia encontrar. Talvez a casa estivesse vazia. Talvez ele tivesse se mudado. Talvez eu encontrasse o próprio Ricardo.
E sinceramente eu não sabia o que faria ou diria, mas eu precisava de respostas. Por mim e principalmente por Dona Camila. Eu precisava entender o porquê. Eu precisava saber quem era o homem que inspirava uma fé tão cega e, ao mesmo tempo, causava uma dor tão profunda. Minha folga seria em 2 dias, e eu já sabia exatamente para onde iria. A minha folga chegou 2 dias depois, mas eu mal dormi na noite anterior. O endereço de Dona Camila estava no meu bolso, parecendo pesar 1 tonelada. Durante todo o trajeto de carro até a cidade vizinha, um turbilhão de cenários passava pela minha cabeça. Em um deles eu encontrava Ricardo, um senhor já idoso, e confrontava-o com sua crueldade. Em outro, encontrava a casa abandonada, um símbolo silencioso da promessa quebrada. Nenhum dos meus pensamentos, nem o mais pessimista deles, me preparou para o que eu estava prestes a descobrir. A rua era calma, arborizada, com casas bonitas e jardins bem cuidados. Encontrei o número com facilidade. A casa era exatamente como eu imaginei que Dona Camila descreveria. Um sobrado charmoso, pintado de um amarelo claro, com uma trepadeira de flores vermelhas subindo por uma das paredes e um jardim repleto de roseiras. As rosas que ela mencionou. Aquilo me deu um calafrio. Quem cuidava daquelas flores com tanto esmero? Respirei fundo, juntei toda a coragem que tinha e toquei a campainha. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Passos soaram do lado de dentro e a porta se abriu. Uma mulher de uns 50 anos, com um rosto gentil e olhos que pareciam vagamente familiares, apareceu. Pois não? Ela disse com um sorriso educado. Bom dia, comecei, a voz um pouco trêmula. Me desculpe o incômodo. Eu estou procurando pelo Sr. Ricardo. Ele mora aqui? O sorriso da mulher vacilou, substituído por uma expressão de confusão e tristeza. Ricardo, meu pai. Senhora, deve haver algum engano. Meu pai faleceu há 20 anos. As palavras dela me atingiram com a força de uma onda, me deixando sem ar. 20 anos. Morto. Eu senti o chão sumir sob os meus pés. Minha mente entrou em curto-circuito. Dona Camila esperava por um homem que já não existia há 2 décadas. A espera dela não era em vão por crueldade, mas por uma tragédia. A raiva que eu sentia deu lugar a uma onda avassaladora de pena. Me desculpe. Eu não sabia. Gaguejei, sentindo meu rosto corar. Eu sinto muito pela sua perda. A mulher, percebendo meu choque, suavizou a expressão. Está tudo bem. A senhora o conhecia? Não exatamente. Respondi tentando organizar meus pensamentos. Eu sou cuidadora numa casa de repouso e lá mora uma senhora chamada Camila. Ela me deu este endereço. Ao ouvir o nome Camila, a mulher franziu a testa. Camila? Não conheço nenhuma Camila. Meu pai era filho único, e minha avó, mãe dele, morreu quando ele ainda era um menino. Ele sempre me contou isso. Foi aí que o chão se abriu de vez. Um alarme soou na minha cabeça. A história não batia. 25 anos na instituição. 20 anos que ele havia morrido. E uma avó que, para a família, estava morta há muito mais tempo. O que significava aquilo? Enquanto nós duas estávamos paradas no umbral da porta, presas naquela confusão, uma vizinha, uma senhora bem velhinha que regava as plantas no jardim ao lado, se aproximou da cerca. Com licença, Rosângela, disse a velhinha com a voz arrastada pelo tempo. Eu não pude deixar de ouvir o nome que a moça falou. Camila? Sim, dona Irene, respondeu a mulher, que agora eu sabia se chamar Rosângela. Essa moça está procurando por uma senhora com esse nome. Dona Irene nos olhou, primeiro para mim, depois para Rosângela, com os olhos apertados, como se buscasse algo em suas memórias. Camila era a mãe do seu pai, Rosângela. Eu me lembro dela como se fosse hoje. Uma mulher boa, sempre com um sorriso. Morava aqui nesta casa. Rosângela ficou pálida. O quê? Não pode ser. Meu pai disse que ela morreu no parto. A velhinha balançou a cabeça lentamente, com um olhar de profunda tristeza. Que Deus perdoe o seu pai, menina. Mas essa foi a maior mentira que ele contou. Ele não era um bom filho. Quando seu avô morreu e deixou a casa e um bom dinheiro para sua avó, a ambição falou mais alto. Ele a internou numa clínica, uma casa de velhinhos, para poder ficar com tudo. E para ninguém fazer perguntas, ele espalhou para todo mundo que a pobre coitada tinha morrido. Eu soube porque a própria Camila me contou, chorando, no dia em que ele a levou embora. Ela me pediu para olhar as roseiras dela. Cada palavra de Dona Irene era uma facada no meu peito. A verdade era muito pior. Muito mais suja e cruel do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado.
Não foi tragédia, foi abandono. Foi ganância. Foi a mais fria das traições. Eu me senti fraca. Minhas pernas fraquejaram e eu precisei me apoiar no batente da porta para não cair. A imagem de Dona Camila, com seu vestido florido e seu batom rosa, esperando pelo filho que não só a abandonou, mas a apagou da própria história, me destruiu por dentro. Naquele momento eu me senti de joelhos. Não fisicamente, mas emocionalmente. A dor daquela senhora. A injustiça de 25 anos de uma esperança alimentada por uma mentira monstruosa. Me esmagou completamente. Rosângela começou a chorar. Primeiro em silêncio, depois em soluços altos e desesperados, cobrindo o rosto com as mãos, horrorizada com a revelação sobre o pai que ela amava. Ela não sabia de nada. Ela também era uma vítima daquela mentira. Depois de alguns minutos de um silêncio pesado, quebrado apenas por seus soluços, Rosângela ergueu a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma nova luz neles, uma determinação feroz. "Onde ela está?" me perguntou, a voz firme apesar das lágrimas. "Em qual casa de repouso ela está? Eu não posso desfazer o que meu pai fez, mas eu posso, e eu vou acabar com essa espera. Ela é minha avó. Eu vou trazê-la para casa." No caminho de volta para a casa de repouso, Rosângela dirigia em silêncio, mas era um silêncio carregado de dor, vergonha e uma determinação recém-descoberta. Fomos até a casa dela, onde ela me serviu um copo de água com as mãos ainda trêmulas. Sentadas na sala de estar, rodeadas por fotos do pai que ela um dia admirou, tomamos a decisão mais difícil e importante. "Não podemos contar a ela", disse Rosângela, a voz baixa e rouca de tanto chorar. "Não podemos dizer que meu pai a roubou e a abandonou. Ela passou 25 anos amando a memória de um bom filho. Se tirarmos isso dela agora, aos 97 anos, isso a mataria. Seria uma crueldade final." Eu concordei imediatamente. A verdade naquele caso era um veneno. A memória idealizada que Dona Camila tinha de Ricardo era o que a tinha mantido viva e cheia de esperança por tanto tempo. Destruir isso seria o mesmo que destruir a própria essência dela. A nossa vingança contra a atitude dele não seria expor seu ato monstruoso para sua mãe, mas sim desfazê-lo. O objetivo não era punir o fantasma de Ricardo, mas salvar Camila. Então, criamos uma nova verdade, uma versão mais gentil da história, uma meia-verdade que curaria em vez de ferir. Rosângela contaria que o pai havia morrido há muito tempo e que ela, a neta, só havia descoberto a existência da avó recentemente, através de alguns documentos antigos. Era uma história que explicava a de ausência, mas preservava o amor. No dia seguinte, Rosângela foi comigo até a casa de repouso. Meu coração batia descompassado. Esperamos, como sempre, o relógio marcar 10 horas da manhã. Vimos Dona Camila suspirar, virar-se da janela e sussurrar seu "não foi hoje". Mal sabia ela que aquela seria a última vez. Eu me aproximei dela com um sorriso. "Dona Camila, tenho uma visita para a senhora." Ela me olhou curiosa. E então, seus olhos pousaram em Rosângela, que estava parada logo atrás de mim, com o rosto banhado em lágrimas silenciosas. Dona Camila a observou por um longo instante. Vi seus olhos azuis percorrerem o rosto da neta, e uma faísca de reconhecimento, ou talvez de familiaridade, brilhou em seu olhar. "Você..." ela começou, a voz um sussurro. "Você tem os olhos dele." Rosângela se ajoelhou na frente da poltrona, pegando as mãos trêmulas da avó entre as suas. "Vovó, meu nome é Rosângela. Eu sou a filha do Ricardo." Dona Camila ficou sem ar por um segundo. A esperança, aquela força que a movia todas as manhãs, explodiu em seu rosto, iluminando-o como o sol. "O meu Ricardo, onde ele está? Ele te mandou? Ele veio me buscar?" Foi o momento mais difícil. Com a voz embargada, Rosângela entregou a ela a nossa meia-verdade. "Vovó, o pai, ele sofreu um acidente. Já faz muito tempo." "Ele se foi, vovó." O rosto de Dona Camila se transformou. A alegria radiante deu lugar a uma nuvem de dor profunda e real. A notícia da morte do filho, mesmo com 20 anos de atraso, a atingiu com toda a força. As lágrimas que ela nunca derramou por ele, finalmente vieram. E ela chorou. Um choro de perda, de saudade, o choro de uma mãe que acabava de perder seu menino. Rosângela a abraçou, e as duas choraram juntas. "Eu sinto muito, vovó", soluçava Rosângela. "Eu não sabia da senhora, eu juro. Eu só descobri agora e vim correndo. Eu vim te buscar." Em meio às lágrimas, Dona Camila ergueu o rosto e tocou a face da neta.
Um sorriso fraco, mas genuíno, brotou em seus lábios. Então a minha espera acabou. Ela disse com uma clareza que nos surpreendeu. Meu menino se foi, mas ele me deixou você. Ele me deixou um presente. Naquela frase, 25 anos de espera foram ressignificados. Não foram anos perdidos, mas uma longa vigília que a levou ao encontro de sua família. A despedida de Dona Camila da casa de repouso foi um evento. Todos nós, funcionários e residentes, nos reunimos para vê-la partir. Ela não estava indo para um hospital ou para um lugar desconhecido. Ela estava indo para casa. Ao passar pela grande janela, ela parou, olhou para a poltrona vazia e para a rua lá fora e sorriu. Um sorriso de paz, de missão cumprida. Nos 2 anos que se seguiram, eu visitei Dona Camila sempre que podia. A transformação era inacreditável. Eu a vi sentada não mais em uma janela de espera, mas em um jardim, cercada pelas mesmas roseiras que ela tanto amava. Eu a vi segurando no colo seus bisnetos, contando a eles as mesmas histórias que um dia contou para mim. Ela falava de Ricardo com uma saudade doce, lembrando-se do menino sorridente que ela criou, e não do homem que a abandonou. Sua memória permaneceu pura, protegida pela nossa mentira amorosa. Rosângela me ligou em uma manhã de primavera, quase 2 anos exatos depois daquele dia. Sua voz estava calma. Dona Camila havia partido. Ela adormeceu na noite anterior e simplesmente não acordou. Rosângela me disse que, quando a encontrou, ela tinha um sorriso sereno no rosto. Eu soube, naquele momento, que ela partiu feliz. Sua história não terminou com uma vingança contra o filho que a traiu, mas com a superação da dor através do amor que ela encontrou no fim da vida. Ela não teve justiça, mas encontrou a paz. E olhando para trás, para aquela senhora impecável na janela, entendi que a paz, no fim das contas, é a única vitória que realmente importa.